Hoje é 15 de março, Dia do Consumidor. E o que isso tem a ver com a sua vida espiritual? Bom, a gente vive numa cultura onde as pessoas querem consumir tudo do seu jeito, inclusive a Bíblia. Muitos tratam a palavra de Deus como se fosse um cardápio. Vou pegar essa promessa aqui, mas essa parte sobre arrependimento? Acho que não. Ou como um produto que precisa se encaixar perfeitamente nos seus desejos? Deus tem que falar exatamente o que eu quero ouvir. Mas, e se eu te dissesse que ler a Bíblia desse jeito pode, na verdade, te afastar da verdade? Sim, isso é possível. E acredite, essa não é uma ideia nova. Jesus expôs um grupo que fazia exatamente isso. Eles liam a Escritura, mas interpretavam do jeito deles. E sabe qual foi o resultado? Eles rejeitaram a verdade e se afastaram da vida. Isso é mais antigo do que parece. Se a gente voltar lá no início da humanidade, vemos que foi exatamente assim que a primeira grande queda aconteceu. Em Gênesis 3:1 vemos que a serpente não negou diretamente a palavra de Deus, mas a torceu para enganar Eva. Eva acreditou numa versão distorcida do que Deus disse. E isso trouxe morte para toda a humanidade. Desde o Éden, distorcer a palavra de Deus sempre levou à morte. Mas quando ouvimos Jesus corretamente, encontramos vida. Agora, se isso aconteceu com Eva e com os religiosos do tempo de Jesus, será que estamos cometendo o mesmo erro hoje? E se entender errado a palavra de Deus pode te afastar dele? Será que isso também afeta a sua esperança no futuro? O que acontece depois da morte? E se tudo acabar quando morrermos? Jesus revelou que a morte não é o fim, mas muita gente ainda hoje interpreta isso errado. Hoje vamos desvendar o erro que afastou um grupo religioso da verdade e como evitar que isso aconteça conosco, porque a Bíblia não foi escrita para se encaixar nos nossos desejos, ela foi escrita para nos transformar. Seja bem-vindo ao Acesso 375, o podcast diário do Você Tem Acesso. Eu sou o Dinho e hoje é o episódio 74, onde vamos refletir sobre Lucas 20 e números 3 e 4. Mas antes de irmos fundo nisso, precisamos entender quem eram essas pessoas que interpretavam a Bíblia errado e qual foi a resposta de Jesus para elas. Vamos voltar no tempo e olhar para um grupo que achava que conhecia as Escrituras, mas interpretava tudo errado. Antes de entender a resposta de Jesus, precisamos entender a pergunta. Porque essa não foi uma dúvida sincera, foi uma armadilha. Lucas 20 é um capítulo de confrontos. Desde o início, os líderes religiosos tentam colocar Jesus contra a parede. Tudo começa com os chefes dos sacerdotes e os escribas questionando a autoridade de Jesus. Lucas 20, 1-8. Quem te deu autoridade para ensinar essas coisas? Jesus não responde diretamente, mas os expõe. Eles não estavam interessados na verdade, apenas queriam desacreditá-lo. Depois, Jesus conta a parábola dos lavradores maus. Lucas 20, 9-19. O que acontece? Ele revela o plano de Deus e o que os religiosos estavam prestes a fazer. Deus enviou profetas e eles os rejeitaram. Agora ele enviaria o filho, mas os lavradores matariam o herdeiro, achando que tomariam a herança para si. Jesus deixa claro, ele é o filho e eles o rejeitarão, mas a pedra rejeitada se tornará a principal. Salmo 118, 22. Os líderes percebem que Jesus falou deles e querem matá-lo, mas eles precisam de um plano. O próximo ataque, o pagamento de impostos. Lucas 20, 20-26. Eles tentam forçar Jesus a escolher um lado, obedecer Roma ou ser fiel a Deus. Mas ele responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora chegamos à cena dos saduceus, e é aqui que tudo se encaixa. Os saduceus eram uma elite religiosa que não cria na ressurreição. Eles faziam parte da aristocracia do templo e estavam mais preocupados com status e poder do que com a verdade. E qual foi a pergunta deles? Eles criam um cenário absurdo sobre uma mulher que se casou 7 vezes perguntando, na ressurreição, de quem ela será esposa. Lucas 20, 27-40. Eles não queriam aprender, queriam ridicularizar a crença na ressurreição. Agora, aqui está.
A grande ironia, eles usaram a própria escritura para tentar desacreditar a verdade. Aqui entra a conexão com Números 3:4. Os levitas foram separados para o serviço santo. Tudo que envolvia o tabernáculo era sagrado, mas os saduceus que dominavam o templo já não tratavam as coisas de Deus com temor. Eles achavam que tinham conhecimento, mas não tinham nem fé. E aqui está o problema. Conhecer a Bíblia sem conhecer Deus não significa nada. Já mencionamos que a serpente torceu a palavra de Deus no Éden. Agora vemos os saduceus fazendo o mesmo, e hoje ainda fazemos. Isso, agora que entendemos o cenário, vamos ver como Jesus desmascarou esses erros e o que isso tem a ver com a gente. Chegamos no ponto-chave do episódio. Jesus está no templo, cercado pelos líderes religiosos, respondendo a perguntas que não são perguntas, são armadilhas. E então, os saduceus entram em cena. Quem eram os saduceus? Eles eram uma elite política e religiosa que rejeitava a tradição dos fariseus e acreditava apenas no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não criam na ressurreição, não criam em anjos, não criam na existência de uma vida após a morte. Mas, ironicamente, eles vinham até Jesus perguntar sobre a ressurreição, como lemos em Lucas 20, 27 a 40. Até que vem a pergunta deles, eles criam um cenário absurdo sobre uma mulher que se casou 7 vezes perguntando, na ressurreição, de quem ela será esposa. Isso não era uma dúvida sincera. Era uma tentativa de ridicularizar a crença na ressurreição. Mas Jesus responde, com uma revelação poderosa, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus? Mateus 22, 29. Aqui está o problema. Eles achavam que conheciam as Escrituras, mas estavam lendo errado. E pior, negavam o poder de Deus. E quantas vezes fazemos o mesmo? Olhando para todo o contexto dos embates, podemos ver que as atitudes daqueles que se levantaram em oposição a Jesus também tinham raiz em 5 erros de interpretação que também podemos estar cometendo. A autoridade de Jesus é questionada. Lucas 21 a 7. Erramos quando não reconhecemos Jesus como Senhor e relativizar sua autoridade. A parábola dos lavradores, Lucas 28 a 19. Erramos quando rejeitamos a verdade de Deus porque não encaixa no que queremos. 3. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lucas 20, 20 a 26. Erramos quando separamos a fé da vida prática, como se Deus só precisasse de parte do nosso coração. O erro dos saduceus sobre a ressurreição, Lucas 20, 27 a 40. Erramos quando lemos a Bíblia de forma literalista e ignorar o contexto das Escrituras. 5. O Cristo é o Senhor de Davi e o alerta contra o orgulho religioso, Lucas 20, 41 a 47. Erramos quando achamos que conhecimento bíblico é suficiente sem um coração submisso a Deus. Assim como os saduceus distorceram as Escrituras para justificar seu estilo de vida, também podemos usá-las para defender nossos ideais, ignorando seu verdadeiro sentido. E como isso acontece hoje? Na vida sacerdotal. Quando usamos textos bíblicos para justificar a negligência no sacerdócio pessoal da oração, meditação bíblica e o convívio com outros cristãos. Na vida pessoal, quando evitamos o relacionamento com pessoas ainda incrédulas, justificando com alertas bíblicos para não sermos contaminados. Na vida familiar, quando maridos, pais e mães justificam a agressividade na comunicação com textos bíblicos que mencionam a liderança na família. Na vida ministerial, quando agimos com insensibilidade em grupos de trabalho na igreja, pautados em versículos sobre a importância do zelo e da excelência. Na vida profissional, quando queremos ler a Bíblia e orar no horário de trabalho, justificando com as Escrituras que somos servos de Deus em todo lugar. Na esfera civil, quando preferimos desobedecer a Deus usando o argumento bíblico da necessidade de submissão às autoridades. E agora a pergunta que ninguém gosta de responder. Será que você está lendo a Bíblia errado? Se até os líderes religiosos da época de Jesus estavam interpretando errado, como podemos garantir que estamos entendendo certo? Agora vem o momento de maior impacto.
Porque essa estratégia de distorcer a Bíblia tem um padrão que começou lá no Éden. Agora que já entendemos os erros de interpretação da palavra e como até os líderes religiosos do tempo de Jesus caíram nessa armadilha, chegamos a um ponto crítico. Isso não é apenas um problema do passado. Essa estratégia de distorção da verdade acompanha a humanidade desde o Éden e continua ativa hoje. A estratégia de Satanás sempre foi a mesma desde o princípio. O inimigo não nega a palavra de Deus diretamente, ele a torce, ele planta dúvidas, tira versos do contexto, faz as pessoas focarem em interpretações convenientes e assim afasta multidões da verdade. No Éden, o primeiro ataque foi contra a interpretação correta da palavra de Deus. Gênesis 3, 1 a 4. É assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim? A serpente não chega negando o que Deus falou. Pelo contrário, ela insinua uma dúvida, exagera o que foi dito e depois acrescenta um detalhe mortal: certamente não morrereis. Eva foi enganada porque aceitou uma versão distorcida da verdade. O resultado? A morte entrou no mundo. No tempo de Jesus, os saduceus repetiram o mesmo erro. Eles liam a palavra de Deus, mas ignoravam partes importantes dela. Em Lucas 20, 27, 40 lemos que quando questionam Jesus sobre a ressurreição, estão revelando que só acreditavam no que lhes era conveniente. Assim como Eva, eles confiavam mais na sua própria interpretação do que na revelação de Deus. E hoje, a mesma tática continua. Pessoas torcem a palavra para justificar seus pecados. Outros usam a Bíblia apenas para confirmar suas próprias opiniões, em vez de serem moldados por ela. Há quem reduza o evangelho a bênçãos materiais, enquanto outros negam completamente o sobrenatural de Deus. E talvez o mais perigoso, alguns usam a Bíblia contra a própria Bíblia. Pegam um versículo isolado para anular o ensino do restante da Escritura. Aqui está o ponto central. Distorcer a palavra de Deus sempre levou à morte. A serpente enganou Eva e trouxe o pecado ao mundo. Os saduceus distorceram a palavra e rejeitaram a ressurreição. E hoje muitos estão repetindo o mesmo erro e se afastando da vida eterna. Desde o Éden, distorcer a palavra de Deus sempre levou à morte. Mas quando ouvimos Jesus corretamente, encontramos vida. Então a grande pergunta é: como podemos nos proteger dessa armadilha? Como garantir que estamos ouvindo e interpretando a palavra de Deus do jeito certo? Se essa estratégia do inimigo sempre foi a mesma, como podemos nos proteger da distorção da verdade? Agora, vamos para a resposta, e ela está na própria Bíblia. Agora que vimos como a estratégia do inimigo sempre foi distorcer a palavra de Deus para afastar as pessoas da verdade, surge uma questão ainda maior. O que acontece depois da morte? Essa é uma das perguntas mais profundas da humanidade. Muitos têm medo do que vem depois, outros tentam ignorar, e alguns acreditam que simplesmente tudo acaba por aqui. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Perguntas que todos já fizemos. O que acontece depois da morte? Será que tudo acaba quando morremos? Existe algo além desta vida? Ou tudo é ilusão? É aí que vem a resposta de Cristo. Enquanto os saduceus negavam a ressurreição e tentavam desacreditar Jesus, ele respondeu com uma verdade poderosa. Lucas 20:38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Jesus estava dizendo: a morte não é o fim. Deus é Deus dos que vivem, e para ele, aqueles que o seguem continuam vivos. E ele não apenas falou sobre isso, ele provou isso. João 11:25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Jesus disse isso, ele estava prestes a ressuscitar Lázaro, um morto há 4 dias. Mas essa verdade não era só para Lázaro, era para todos que creem nele. Cristo é a verdade. Se estamos cercados de tantas distorções, se até os religiosos da época erravam ao interpretar as Escrituras, como podemos ter certeza do caminho certo? A resposta está nele. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem
ao Pai senão por mim. Jesus não é apenas um caminho, ele é o caminho. Jesus não apenas falou sobre a verdade, ele é a verdade. Ele não apenas prometeu vida, ele é a vida. Ou seja, não é sobre opiniões, filosofias ou religiões humanas, é sobre Jesus. Se existe alguém que pode falar com autoridade sobre o que acontece depois da morte, esse alguém é aquele que morreu e ressuscitou. Agora que entendemos isso, como podemos viver essa verdade todos os dias? Vamos ver como essa realidade transforma a nossa vida na prática. Agora que entendemos que Cristo é a verdade e que a ressurreição é real, surge uma questão essencial. Como podemos garantir que estamos interpretando a Bíblia corretamente e não caindo nos mesmos erros dos saduceus? Porque não adianta apenas saber que há um problema. Precisamos de uma solução prática para viver essa verdade todos os dias. Confira esses 5 passos para interpretar a Bíblia corretamente primeiro. Leia no contexto. A Bíblia não é um livro de frases soltas. Cada versículo faz parte de uma história maior e tirar um texto do contexto pode mudar completamente o significado. Exemplo, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente usa esse versículo como se significasse que podemos alcançar qualquer coisa que quisermos, mas no contexto, Paulo está falando sobre suportar dificuldades confiando em Deus. Segundo, compare com outros textos bíblicos. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Se um versículo parece difícil de entender, procure outros textos que falam sobre o mesmo assunto. Exemplo, os saduceus negavam a ressurreição porque não viam isso no Pentateuco, mas Jesus provou a ressurreição usando o próprio livro de Êxodo, Lucas 20, 37 e 38. Terceiro, pergunte: o que isso diz sobre Cristo? Toda a Bíblia aponta para Jesus. Se estamos interpretando um texto sem considerar Cristo, estamos perdendo o sentido central da palavra. Exemplo, a história de José no Egito. Ele não é apenas um exemplo de perseverança, ele aponta para Jesus, que foi rejeitado pelos seus irmãos e depois exaltado como Salvador. Quarto, aplique a sua vida. A Bíblia não é apenas um livro para ser estudado, ela foi escrita para ser vivida. Pergunte-se, como esse texto transforma meu dia a dia? Exemplo, amai os vossos inimigos. Mateus 5:44. Não basta entender essa passagem, precisamos praticar. Quinto, ore e peça discernimento. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. João 16:13. Antes de ler a Bíblia, peça sabedoria para compreender o que Deus quer te ensinar. Exemplo, Tiago 1:5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. A revelação vem quando buscamos a Deus com um coração sincero. Agora que aprendemos princípios que orientam como interpretar corretamente, chegou a hora da decisão. Agora que refletimos sobre importantes princípios para interpretar a Bíblia corretamente, precisamos encarar uma verdade fundamental. De nada adianta conhecer as Escrituras se não conhecemos a Cristo. João 5:39 e 40. Vocês examinam as Escrituras porque pensam ter nelas a vida eterna, mas são elas que testemunham de mim. Os fariseus estudavam a Bíblia, os saduceus decoravam a lei, os líderes religiosos passavam horas debatendo as Escrituras, mas rejeitaram aquele que era o cumprimento de tudo o que liam. Isso pode acontecer conosco? Podemos ler a Bíblia todos os dias, podemos conhecer versículos de cor, podemos até explicar doutrinas, mas se não nos rendermos a Cristo, estamos apenas acumulando informação e não transformação. Aqui está a questão mais séria deste episódio. Será que temos conhecimento bíblico, mas ainda não temos um relacionamento real com Deus? O único antídoto para a distorção da palavra é se render totalmente a Cristo. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos querem seguir Jesus como um exemplo, um mestre ou um sábio. Mas ele não nos dá essa opção. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse,
eu sou o caminho, ele não disse eu ensino a verdade, ele disse eu sou a verdade, ele não disse eu mostro onde encontrar a vida, ele disse eu sou a vida. Se queremos interpretar a Bíblia corretamente, se queremos ter a certeza da ressurreição e da vida eterna, se queremos escapar da distorção da verdade, precisamos nos entregar totalmente a Jesus. E agora eu te pergunto, você está disposto a entregar sua vida a Jesus e viver pela palavra da verdade? Ou vai continuar apenas lendo a Bíblia sem deixar que ela transforme a sua vida? Essa é a hora de parar e refletir. Se Deus está falando com você através dessa mensagem, não endureça o seu coração. Se você entende que precisa de Cristo, essa é a sua chance de se render completamente a Ele. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que sem Ti estou perdido, mas hoje eu me rendo. Eu creio que Tu morreste e ressuscitaste por mim. Perdoa os meus pecados, transforma a minha vida e faz de mim parte do Teu reino. Eu Te aceito como meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Se você tomou essa decisão hoje e fez essa oração, parabéns, mas a jornada continua. E agora vamos falar sobre os próximos passos para viver essa fé no dia a dia. Deixe nos comentários. Hoje eu entreguei minha vida a Jesus. Busque uma igreja séria que realmente segue a Bíblia, onde você possa crescer espiritualmente. Entre em contato com o Você Tem Acesso para apoio e discipulado. Se tem uma coisa que esse episódio nos ensinou, é que entender a palavra de Deus corretamente muda tudo. Muitas vezes nossa insegurança, nossos medos, nossa falta de fé não vem da falta de leitura da Bíblia, mas da falta de entendimento correto daquilo que Deus realmente disse. Quer um exemplo? Eu mesmo já interpretei errado Gênesis 12:3, achando que era simplesmente uma promessa sobre restauração de lares, mas depois descobri em Gálatas 3:8 que na verdade era uma profecia sobre a salvação dos gentios. Sabe, quantas vezes já tivemos medo do futuro, da morte, da incerteza, porque ainda não tínhamos entendido corretamente a promessa da ressurreição? A verdade é que se a palavra de Deus for mal interpretada, pode te afastar da verdade. Mas quando você a entende do jeito certo, ela te dá certeza da vida eterna. Agora eu quero saber de você. Você já interpretou algum versículo errado e depois entendeu melhor? Comenta aqui. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E hoje é sábado, então, ótimo fim de semana! Mas não esqueça, o que Deus falou, Ele cumprirá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. E para aprofundar ainda mais a reflexão, assista ao vídeo A Morte Não É o Fim, para compreender que vida vindoura transcende as limitações terrenas, fortalecendo sua fé na promessa bíblica da ressurreição e da vida eterna em Cristo.